O mundo espiritual, invisível aos nossos olhos, está mais presente em nossas vidas do que imaginamos. Começamos a análise de uma obra que nos mostra claramente o quanto o que pensamos e cultivamos pode influenciar a nossa vida, nossos deveres espirituais e a nossa saúde física. Apresentamos o podcast baseado na obra Trilhas da Libertação, com Guaraci de Lima Silveira. Olá, meus amigos, meus irmãos e irmãs, capítulo 7 do livro Trilhas da Libertação, Comprometimentos Negativos. No capítulo anterior, nós vimos aquela desastrada reunião de curas que ocorreu lá no centro espírita, em que médium e espírito, completamente desajustados, fizeram criaram uma possibilidade infeliz de uma prática errada da mediunidade. Eu quero deixar aqui uma informação, porque às vezes alguém que esteja nos ouvindo agora, já tem ouvido falar sobre a proibição de Moisés na prática mediúnica. Aí sim está proibido. No centro espírita também está proibida a prática da mediunidade, como nós vimos no capítulo anterior. Mediunidade tem que ser com muita responsabilidade e não daquela forma. Então vamos lá, começando o capítulo 7, comprometimentos negativos. Encontrava-me surpreso diante do inesperado desafio de resultados infelizes, diz Manuel Filomeno de Miranda. Ao primeiro ensejo, interroguei o sábio mentor a respeito do acontecimento. Por que o Dr. Hermann não conseguiu silenciar e afastar do recinto o atormentado obsessor que o veio perturbar? Eu perguntei, o Miranda pergunta isso para o mentor, Caro Miranda, respondeu o mentor, recordemos a que o nosso médico, não obstante os seus respeitáveis títulos, como hábil cirurgião e generoso trabalhador, ainda não adquiriu os requisitos honoráveis da humildade e do amor que credenciam o ser com forças morais para tentames dessa natureza. Mencionemos que Jesus, após retirar o espírito imundo que atazanava o jovem, cujo pai lhe solicitara ajuda ao descer do Tabor, quando interrogado pelos discípulos sobre a razão pela qual ele o lograra, e não eles, obtemperou com bondade, porque para esta raça, para essa classe de espíritos, são necessários jejum e oração, o que hoje traduzimos como conduta reta e comunhão com Deus em atos de enobrecimento. Não desconsideramos os valores que exornam o caráter do nosso amigo. Todavia, a escada do progresso moral se caracteriza pela infinidade de degraus e patamares nos quais se demoram todos aqueles que buscam a ascensão. Não estamos em um templo espírita, insistir com o interesse de aprender, onde a presença do bem, as vibrações da prece e as bênçãos da caridade geram uma psicosfera superior? Como se pode adentrar nele um perturbador consciente? Pergunta Filomeno. Sem qualquer enfado, o orientador esclareceu. O verdadeiro templo é o coração, de onde procedem as boas como as más ações, parafraseando Jesus. Entendamos aqui o coração como símbolo representativo dos sentimentos. Se ele não se encontrar em harmonia, o lugar onde se esteja poderá criar condições para a paz, não, porém, para impedir os tormentos que os têm. E o mentor continua. Vejamos,
Um paciente com várias ulcerações, ao adentrar-se em um hospital e demorar-se num recinto asepsiado, frui de bem-estar, sem dúvida, não liberando, entretanto, as feridas que carrega. Assim, a casa onde nos encontramos possui defesas e barreiras magnéticas de proteção, mas estas não impedem que os hospedeiros de obsessão carreguem os seus comensais e lhes atravessem as áreas guardadas. Sabemos que as fixações profundas nos centros mentais não são de fácil liberação. Isto posto, embora os invasores, como no caso em tela, logrem ultrapassá-las, sentem-lhes as constrições impeditivas. No entanto, são arrastados pelo imã psíquico das suas vítimas. Não seja, portanto, de estranhar esta como outras ocorrências semelhantes. O que podemos interpretar são as invasões dos assaltantes desencarnados, quando investem a sós ou em grupos sem o contributo da energia mental dos que lhes compartem os interesses no corpo físico. Vejamos, prezados amigos e amigas, a importância de estarmos com as nossas mentes límpidas e abertas. Há pessoas que são como botões de rosas que não desabrocham nunca. Ficam presas naquela escala, naquela conduta, negativa, atraindo moscas, atraindo insetos. Então, muitas vezes, o indivíduo fica preso nas suas constrições mentais e não consegue abrir-se para uma nova possibilidade. Então ele vai fazer exatamente o que ele acha que é, o que ele pensa que é. E aí pode ser que obsessores adentrem para fazer com ele um duo, infeliz. É o caso que aconteceu lá naquele centro, com o médium, com o Davi, o médium, e o Herman, o médico espiritual, ambos fechados numa casca escura, porque não queriam se abrir para uma realidade mais avançada da prática mediúnica. E aí o mentor vai continuar. Ademais, tenha em mente que o nosso esculápio tem gerado problemas psíquicos e éticos na casa, que Vicente tem tido dificuldades para regularizar, mantendo os antigos níveis de harmonia vibratória que eram comuns antes das suas cirurgias. Por tais razões, desafiado e sabendo dos limites das suas possibilidades morais, sem humildade necessária para a prece e a súplica a Deus, com unção, a fim de que fizesse o mais acertado para o momento, ele fugiu para atitudes descaridosas, agressivas e infelizes. Aqui também cabe uma reflexão a respeito do mentor, daquele centro Vicente, que a casa tinha sido construída, erguida, para um tipo de atendimento, que era a divulgação da doutrina, a orientação espiritual, os trabalhos naturais que se fazem dentro de uma casa espírita. Só que eles desvirtuaram, porque queria muita gente lá, então criaram essa história de fazer curas mediúnicas. Então o processo descambou. Então é preciso que a gente saiba qual é a proposta da casa espírita. Se nós somos diretores de uma casa, qual é o propósito daquela casa? Então ele vai ficar muito aborrecido e vai dizer: olha, agora sigamos Davi e sua corte. Essa mudança infeliz que aconteceu. Sentia-se nas pessoas que acompanhavam o médium e vigilante um certo ar de arrogância, decorrente do privilégio de compartilhar a convivência. Então as pessoas ficavam ali, agarradas ao médium, achando-se muito importantes. Isso acontece. Não, minha gente, temos que evitar isso. A dor generalizada em derredor não a sensibilizava. Pelo contrário, causava-lhes enfado e até mesmo algum asco.
acostumaram-se àquele espetáculo no qual funcionava como intermediárias das negociações, capacitadas para conseguir consultas e cirurgias, os ansiados milagres que não existiam. Os enfermos não atendidos tentavam alcançar o médium à sua saída, suplicando-lhe socorro em total desvario, invertendo os objetivos da vida e esquecidos de Deus, enquanto ele, embora gentil, desembaraçava-se dos que lhes pareciam cansativos e desagradáveis. Fora das defesas vibratórias da casa, encontrava-se uma turbamulta constituída de desencarnados de vários portes, doentes, perturbados, zombeteiros, escarnecedores e obsessores, em um pandemônio ensurdecedor, em que não faltavam blasfêmias, motejos e agressões. O tráfego na rua era igualmente confuso. As duas esferas da vida misturavam-se, sem que os encarnados se apercebessem da ocorrência, e uns atropelando os outros. Quando o grupo atravessou as fronteiras da defesa espiritual, as entidades, à semelhança do que acontecera antes com os encarnados, praticamente assaltaram os descuidados, umas arremetendo acusações insensatas, outras utilizando-se de arengas e zombarias, diversas criticando, porém, as mais terríveis, ameaçando com indisfarçável rancor, prometendo desforços cruéis. O médium era o alvo preferido, embora os seus aficionados não escapasse à sanha geral. Ao se adentrarem nos automóveis, fizeram-se acompanhar de alguns espíritos ociosos e de outros odientos que passaram a compartilhar a convivência. Davi, porque é dotado de maior sensibilidade, experimentou a psicosfera pestífera e, ao observar os fluidos de um adversário que se lhe cercou, sentiu-se nauseado, ligeiramente aturdido. Os amigos não lhe perceberam o pálor da face, nem a sudorese viscose que subitamente o dominaram. O fenômeno vinha-lhe ocorrendo a miúde, e ele sabia que algo estava em desajuste. Todavia, a fascinação de que se via objeto e a prosápia que passou a fazer parte da sua conduta não lhe permitiram reagir positivamente, conforme deveria fazê-lo, seguindo a recomendação do Evangelho a respeito da vigilância e da oração. Olha, vamos fazer aqui um pequeno comentário pelo seguinte: quando a gente sai do centro espírita, depois de uma tarefa, nós passamos primeiramente pelo circuito de proteção espiritual do centro. Ali ainda saímos, né, mais tranquilos. Porém, quando a gente vence essa barreira espiritual que circunda o centro, onde se realizam os trabalhos, a gente agora está exposto à rua com o grupo de espíritos que nós atraímos. Então, se nós não temos uma proposta definida no campo do bem, ao participarmos do trabalho espírita, o que vai acontecer? Espíritos zombeteiros, né? Espíritos de várias situações incríveis de maldade, né? São doentes, perturbados, escarnecedores, obsessores, né? Então, todos eles podem nos circundar, inclusive quando entramos no carro ou na condução que nos leva para casa. Olha, isso é muito importante, essa informação. Nós temos que ter uma conduta muito reta, muito digna em nossas vidas e também nas nossas atividades espíritas. Continuando, no silêncio natural que se fez no veículo, enquanto vencia as distâncias, o médium começava a reflexionar
direcionado por antigo benfeitor espiritual que o emulara a tarefa. Lúcido, ele sabia dos gravames que colocava no ministério. Contudo, se sentia hipnotizado pelo luxo e prazer. A sua fora uma jornada rápida, desde o lar modesto à mansão faustosa onde agora residia. Seus negócios prosperavam, os investimentos davam lucros. Todos, no entanto, ou quase todos, eram frutos ácidos da simonia exorbitante a que se entregava. A si mesmo, acreditava ou esforçava-se para tanto. Ser-lhe o sucesso um sinal de apoio do alto, pois que, do contrário, o êxito material não o acompanharia. Confundia a ostentação e o desperdício com o triunfo, que é sempre do homem sobre si próprio, manifestando-se com harmonia e equilíbrio emocional. Então, este é o ideal, né? Equilibrarmos emocionalmente. O prazer, o luxo aqui debaixo do plano físico são circunstâncias que às vezes precisamos ou não. Às vezes precisamos de uma vida um pouco mais sem aqueles atributos do luxo, né? E do prazer constante, para que a gente se aproprie de nós mesmos. O amigo espiritual, utilizando-se do momento, acercou-se mais e insuflou-lhe ideias positivas, afastando psiquicamente o adversário. Ele recordou-se da genitora desencarnada, que foi atraída no momento e antes o conduzira nos primeiros tentamos da mediunidade. E ela, tocando-lhe o centro da memória, levou-o a recordar-se das experiências cirúrgicas iniciais, quando ele se havia comprometido à ação da caridade com as mãos limpas no serviço do bem. Lentamente, fora sendo vítima da bajulação e do cerco da propaganda, derrapando, por fim, nos comprometimentos. E com as lembranças ativadas por sua genitora e por Ernesto, o amigo referido, volveu o momento da primeira recompensa em dinheiro. Havia terminado o socorro a uma jovem de família rica, recordou-se, portadora de neoplasia maligna, que operara com excelente resultado. Ao despedir-se dos seus genitores, o pai, acostumado a tudo comprar, ofereceu-lhe um cheque de alto valor. Tentando recusá-lo, foi vencido pelo argumento cínico do pagante. Este valor corresponde a algo mais do que você ganha em um ano. Que não receba nada de pobre, está certo. Porém, com este dinheiro, você terá tempo de atender mais, sem necessitar esfalfarrar-se no trabalho rotineiro que lhe rende uma ninharia. Para mim, não é nada, mas para você, que lhe parece? Adelaide, que acompanhava a cena com ansiedade e cupidez, fez-se o voto de Minerva, acatando o parecer do negociante. É justo. Quem pode, retribui, a fim de que você se dedique de corpo e alma aos que não podem recompensar. Frágil na estrutura moral, encontrou o argumento desculpa para a descida espiritual. Vejam vocês, né? Aquela história de sempre, aqueles velhos clichês que os homens gostam tanto, né? Olha, você fica com esse dinheiro porque você pode se dedicar mais ao serviço sem ter necessidade de trabalhar. Mas era exatamente o trabalho que compensaria naquela balança, né? Do trabalho espiritual com o trabalho físico. E ele, com certeza, iria viver com naturalidade. Mas aqui entra aquela velha falácia. Nós temos que tomar muito cuidado com clichês humanos. Nós nos envolvemos muito com eles. E a gente os repete com uma facilidade incrível, né?
O caleidoscópio das recordações, acionado pela mãezinha e pelo mentor, fê-lo titubear, desejando retornar ao lar, livrar-se dos companheiros exploradores. Quis orar, no entanto, o automóvel chegara ao destino. Um hotel de luxo, onde iriam jantar com algumas jovens acompanhantes e seus amigos. Como se despertasse de um letargo, sentiu-se estimular. Aguçado nos apetites, atraiu novamente o parceiro espiritual, vampirizador de suas energias, e soltou do carro, sacudindo a cabeça para libertar-se das lembranças. O Dr. Hermann e seus cooperadores, embora não primassem pelo equilíbrio espiritual e se sentissem na atividade mais por dever, não concordavam certamente com os disparates do médium e o ameaçaram mais de uma vez de criar-lhe uma situação pública constrangedora caso não a adotasse uma conduta morigerada. O grupo, recebido no saguão do hotel pelas moças de encontros, que já haviam iniciado o degustar de canapés e drinks vários, foi envolvido pelo entusiasmo reinante e entregou-se às sensações que o ambiente propiciava, regalando-se no prazer. O Dr. Cornélio de Campos e nós ficamos a regular distância da mesa comprida, na qual o médium e seus amigos se encontravam. Ernesto, sentindo-se descoroçoado ante a reação de Davi, que ele não aceitou a indução mental para seguir a casa, acercou-se de nós e comentou: o triunfo mundano, sem dúvida, é um terrível adversário do homem de bem e grande empecilho para o seu progresso espiritual. Constato que o médium, assoberbado por problemas e dificuldades, sempre se dedica ao ministério com mais fidelidade e renúncia. Por isso mesmo, não há como negar que entre as grandes provações do mundo estão incluídos o poder temporal, a fortuna, a beleza, a inteligência, porque do seu uso depende o futuro do espírito. Olha, aqui vamos repetir, né, coisas que podem nos prejudicar, né? Poder temporal, fortuna, beleza, inteligência. Isso tudo pode ser um motivo de nos desvirtuarmos da nossa proposta de encarnados, né? Então, cuidemos disso. Porque, geralmente, as universidades, né, as faculdades, elas incentivam os seus alunos a buscar isso aí, né? Buscar fortuna, poder, né? Beleza, inteligência. E o que vai acontecer? A pessoa se envolve com essas coisas tão passageiras e perde o seu grande trabalho. Então, o mentor, né, falou assim: olha, o nosso descuidado Davi necessita de uma advertência mais enérgica, embora desagradável, a fim de tentarmos despertá-lo. Pedindo licença, afastou-se. Quase de imediato, deu entrada na sala de refeições o Dr. Hermann Grass. Então, ele relanceou o olhar pelo ambiente, repleto em penumbra quebrada pelas velas acesas sobre as mesas, e acercou-se do médium quando esse ingeria mais uma dose de alcoólico, abraçado a uma moça atormentada pelo sexo, que já se encontrava estimulada pela bebida, por sua vez, em lastimável estado de parasitose obsessiva. A gente pode aqui pensar uma coisa também, são nessas festas, né, que as pessoas gostam muito de ir, esses jantares, né, esses encontros, e onde se tem ali a proposta do sexo.
Olha, cuidado, né? Aqui está dizendo algo muito sério. Olha, a moça já estava estimulada pela bebida em lastimável estado de parasitose obsessiva. Olha quanta garra, né? Quanto perigo aquele médico estava passando. Concentrando-se fortemente, o cirurgião desencarnado chamou o médium pelo nome. Ele captou-lhe a onda mental e reagiu negativamente, objetando que aqueles eram seus momentos para refazer-se e desfrutar a vida. Afirmava-se vivo e não desencarnado, portanto, com as necessidades humanas. Simultaneamente, a moça arrastou-o para a pista de dança e, envolvendo com languidez, colou o seu ao corpo dele. Os vapores alcoólicos tomaram a casa mental do invigilante Davi, e enquanto rodopiava com a parceira, sentia aumentar a tortura que já o dominava. E foi neste momento que o Dr. Hermann condensou a energia psíquica e apareceu-lhe, repreendendo com veemência e disparando na sua direção uma onda vibratória que o atingiu, produzindo-lhe uma forte excitação, após o que ele deu um grito e tombou desmaiado. A ocorrência chamou a atenção geral. Garçons e amigos correram precípites e o carregaram para o outro cômodo, enquanto algumas pessoas que não o conheciam lamentaram a cena com desdém. É o tal médium famoso e desonesto? Deve estar embriagado com o dinheiro das suas vítimas. Por que não se cura a si mesmo? O infeliz despertou logo após haver vomitado, padecendo rude dor de cabeça e sem recordação exata do que lhe havia sucedido. Acalmado pelos amigos, foi de imediato levado para casa, enquanto comentaram sobre o lauto jantar que não pôde ser concluído. No lar, aguardava uma outra surpresa. O filho Demétrio, febril, estava quase delirante. Assim o encontrara Adelaide ao retornar da reunião sem o marido e, receosa de alguma convulsão, preparava-se para levar a criança a uma clínica especializada, providência que logo se consumou com a chegada do pai. O pequeno era portador de uma virose não definida e ficou internado para observação. O benfeitor e nós aplicamos recursos terapêuticos após a saída dos genitores e fiquei a meditar nos danos que a imprevidência moral provoca, gerando consequências duradouras. O casal saiu da clínica em discussão acalorada, recriminando-se um ao outro. O infortúnio tomava corpo uma família que fora programada para a paz e o progresso, mas que a insensatez e a perturbação esfacelavam. Pois é, minha gente, pensemos seriamente nisso, né? Os nossos compromissos mediúnicos. Na verdade, uma vida de encarnado é muito pouco para que a gente possa se envolver terrivelmente nessas garras das insensatezes. O médium ali, que podia fazer um trabalho magnífico, né? Mesmo que eles tivessem modificado os destinos lá da casa espírita, mas se ele fizesse um trabalho respeitoso, né? Caridoso, ele poderia estar ajudando muitas pessoas. Mas ocorre isso. Muitas vezes as pessoas começam a ver as facilidades acontecendo e vem esse glamour do mundo físico, que na verdade todo esse glamour pode não passar de uma massa pestilenta que agarra as pessoas, gruda nas pessoas. Precisa a gente tomar esses cuidados para não entrarmos nessas possibilidades. Quando a gente renasce médium, geralmente nós temos muitos
erros do passado para serem consertados. E no trabalho ali, tranquilo, no trabalho caritativo, no trabalho moral, nós vamos resolvendo o nosso passado. E que não estava acontecendo com esse médium. Com certeza, muitos problemas do passado, e agora eu estava gravando com uma conduta estranha ao trabalho que ele necessitaria realizar. Então esse capítulo nos ensina isso. Cuidado, médium. Você precisa da mediunidade e a pratique com equilíbrio.